E aí, galera do Sinestesia BR? Olha só essa imagem clássica que a gente vê o tempo todo agora. Aquele cara ali, sabe, sentado no trono da cultura pop. Metade herói, metade demônio. E a primeira reação de quem assiste é logo tipo, nossa, quero saber mais sobre ele. É, a curiosidade bate na hora. Exatamente. Mas a questão é, quando foi que a sociedade parou de torcer pro mocinho certinho e começou a viciar de vez em vilão? E mais importante, quando o antagonista virou o protagonista absoluto da parada toda. Então, para começar a navegar nesse laboratório todo, a gente precisa alinhar os conceitos, porque tem muita confusão, tipo, colocar todo mundo no mesmo cesto de vilão. É o erro mais comum. Sim, então imagina a seguinte tela dividida. Do lado esquerdo tem aquela capa brilhante de quem faz tudo certinho, o arquétipo da virtude. E do lado direito, a roupa escura, a cicatriz, a arma na mão de quem realmente manda na história. A mágica está justamente nessa linha cinza. O vilão clássico é aquele obstáculo puro, a força antagônica que existe só para o herói superar. Mas o anti-herói muda tudo. O texto cita muito Deadpool como exemplo. Ah, o Deadpool é a personificação disso. Sim, porque o anti-herói busca um objetivo que, no fim das contas, é bom, tipo, salvar alguém. Só que ele faz isso usando uns métodos pouco triviais, caóticos e bem violentos. Ele rejeita a virtude, mas tenta fazer um bem torto. Mas aí o texto joga o antivilão na roda e dá um verdadeiro nó na cabeça da audiência, né? Porque o antivilão faz coisas terríveis. Ele é ativamente contra os protagonistas, mas a motivação dele, na cabeça dele, é incrivelmente boa. O material aponta o Thanos, de Vingadores, como o estudo de caso perfeito para isso. O plano do Thanos é uma monstruosidade inegável. Dizimar a metade da vida no universo. Pois é, uma loucura total. Mas aí ele vem com aquele discurso sobre salvar os recursos naturais do universo, evitar o sofrimento da superpopulação, e acaba criando um eco assustador na vida real, principalmente nessa nossa era de ansiedade climática. A lógica dele tem uma coerência que prende atenção. E esse desconforto cognitivo é o que fisga quem está assistindo. Mas é fundamental lembrar que isso não nasceu agora no streaming. A moda começou lá atrás. Os pesquisadores traçam uma linha do tempo que passa pelo cinema noir, com aqueles detetives suspeitos, cínicos. Detetives de caráter super duvidoso, né? Isso. E aí o contexto histórico e literário entra forte. Um ponto fascinante das fontes é sobre a origem dos contos de fadas. Nos originais franceses do século XVIII, praticamente não existia a figura da bruxa má absoluta. Sério? Eu fiquei chocada além dessa parte. É muito curioso. Na história original da Bela Adormecida, por exemplo, não tem uma criatura demoníaca. É apenas uma fada que se sentiu desmerecida porque não foi convidada para a festa da corte. Uma rejeição puramente social. Ou seja, a maldade era literalmente uma gafe que escalou rápido demais. Exatamente. Foram os irmãos Grimm, lá na Alemanha, que depois cristalizaram essa dualidade rígida entre o bem e o mal absolutos. E a filosofia sempre questionou isso, que Sócrates dizia que ninguém era mal por natureza, apenas ignorante sobre o verdadeiro bem. A cultura moderna só resgatou essa complexidade. E a TV foi o grande motor desse resgate, né? O texto cita aquela mudança brutal com o Tony Soprano em The Sopranos. Eles pegaram um mafioso violento e botaram o cara fazendo terapia por causa de uns patos na piscina dele. Humaniza o monstro na hora? Sim, e logo depois vem o Walter White em Breaking Bad, mostrando que hoje é impossível vender a ideia de pura bondade ou pura maldade. O cara mal ganha temporadas inteiras para mostrar como um cidadão comum comete o primeiro crime, escorrega e cruza aquela linha sem volta. É o treinar o público ao amar a queda. O que nos leva à pergunta central do nosso roteiro de hoje. Por que a gente ama isso? A psicologia do caos explica e o texto elenca 3 motivos principais. Bora lá. O primeiro é a curiosidade de psicólogo. A audiência adora investigar os traumas, a infância difícil que quebrou a mente do personagem. O segundo motivo é a fantasia de mandar tudo às favas, o desejo de ignorar o chefe, as regras, chutar o balde mesmo. E o terceiro é o dedo na ferida disfarçado. A crítica ao sistema, aos bancos, aos políticos. Exato. E a psicanálise de Freud entra rasgando nessa explicação, né? A teoria freudiana é uma lente claríssima para isso.
As fontes detalham a divisão da nossa mente no id, que são os impulsos primitivos e agressivos, o ego, que é o mediador, e o superego, que é a repressão moral da sociedade. O superego é a regra, o pagar imposto, o engolir sapo. E os vilões fascinam a galera justamente porque representam a ausência total desse superego. Eles agem sem aquelas amarras sociais que todo mundo é obrigado a aceitar todos os dias. O id tá no volante e pisando fundo no acelerador. É a fantasia perfeita. E Carl Jung complementa isso com a ideia do inconsciente coletivo. A sombra, né? Isso, a sombra, onde escondemos aquelas características bárbaras que todos temos, mas que a sociedade reprime. Quando a tela mostra isso, a identificação é no subconsciente. E isso fica absurdamente claro na fonte sobre os animes. O público otaku ama os antagonistas. Por quê? Personagens que sofrem muito e falham, tipo o Itachi e o Sasuke em Naruto, ou o Iei em Yu Yu Hakusho, são muito mais amados que aqueles heróis perfeitinhos e irreais que nunca desistem. Porque a perfeição aliena. O sofrimento e a dor da escolha errada são humanos. O Itachi, carregando aquele trauma de exterminar a família para evitar uma guerra maior, tritura a ideia de bem e mal. Total! E aí a gente junta isso com um terceiro motivo, que é a crítica social. O texto traz exemplos perfeitos dessa humanização como crítica. O Roy Batty em Blade Runner, que age com violência, mas a base é uma revolta total contra o sistema corporativo escravocrata. Um paralelo direto com a exploração. E tem o Eric Killmonger em Pantera Negra. Nossa, o Killmonger é o melhor exemplo moderno. Aquela cena dele roubando o Museu Britânico e questionando todo o colonialismo europeu. Ele tá lutando pela mesma causa do herói, que é a libertação do povo oprimido, mas os métodos dele são extremos. Ele escolhe a guerra. E isso transforma o filme num debate ideológico gigante. Mas aí mora o perigo. E a nossa imersão entra agora no grande alerta das fontes. Que é a estética matando a ética. Exatamente. O cinema mascara a atrocidade com uma direção de arte impecável. É uma divisão visual muito bizarra quando a gente para reparar. Do lado esquerdo é festa, luz neon dramática, dinheiro voando, trilha sonora incrível. E do lado direito, que o filme às vezes esconde, tem o hospital lotado, as vítimas, o luto. É a comparação brutal entre o pôster lindão de cinema e a ficha criminal com carimbo de condenado. E só que a luz certa, a crueldade vira charme. As fontes introduzem o conceito da síndrome de Rorschach para explicar como o público recebe isso, principalmente usando o Coringa de exemplo. O Rorschach, tipo aquele teste das manchas de tinta que o psicólogo mostra? Esse mesmo, onde a pessoa vê a mancha e projeta as próprias frustrações ali. Na cultura pop, os vilões viraram essas manchas em branco. O Coringa do Heath Ledger era pura explosão nihilista, sem plano nenhum, só queria ver o circo pegar fogo. Já o Coringa do Joaquin Phoenix... Esse foi lido de um jeito bem diferente, né? Completamente. Ele foi visto por grande parte do público como um homem frágil, quebrado pela sociedade e pelo elitismo. O perigo ocorre quando quem está assistindo enxerga ali exatamente o que quer e a complexidade do roteiro vira pura apologia ao crime. A galera sai do cinema achando que o cara atirar em alguém ao vivo na TV é um ato heróico de revolução. É muito louco. O vilão se torna um ícone de charme e inteligência, tipo o Hannibal Lecter. Perfeito. O Hannibal é um caníbal, mas como ele é erudito, ouve música clássica e é refinado, o carisma acaba ofuscando o terror. O crime fica em segundo plano. E aí fica a grande pergunta. Como separar a boa complexidade da apologia barata? O texto é bem claro nisso. Uma obra boa, que respeita o público, tem que mostrar as consequências. Tem que mostrar a vítima chorando, o bairro destruído depois da perseguição. A conta tem que chegar. Se tudo acaba na festa, se o anti-herói sai ileso tomando um drink no iate, é preciso desconfiar muito da mensagem. Mas por que essa vontade toda de ver o lado sombrio chegou nesse nível gigantesco hoje? A resposta, segundo os documentos focados em 2026, está ligada à crise atual de Hollywood. O gênero de super-heróis puros está entrando em colapso nas bilheterias. Ninguém aguenta mais o cara que salva o dia sem sujar o uniforme. Exato. Para sobreviver financeiramente, a Marvel e a DC estão apostando literalmente todas as fichas nesses personagens de área cinzenta.
nos anti-heróis e nos vilões. As fontes mostram os movimentos do mercado que chegam a ser irônicos. A Marvel está trazendo Robert Downey Jr. de volta. E não é como o grande herói mártir de novo. Ele volta como o vilão Doutor Destino em Avengers Doomsday. É a prova de que a única coisa que atrai bilheteria de peso hoje é um antagonista genial. E tem mais. O Homem-Aranha está sendo voltado para conflitos de rua mais pesados. E a DC vai lançar um filme de baixo orçamento do Cara de Barro. Um filme focado no terror corporal e psicológico, né? Sim. A indústria percebeu que a imagem do herói puro perdeu completamente a força comercial. Projetos sombrios dão mais margem para explorar temas sem o peso moral de salvar o mundo. E trazendo isso para o nosso mundo real faz todo sentido. O herói perfeito hoje parece propaganda enganosa. A gente vive num mundo onde quase ninguém confia na polícia, nas grandes empresas, nos políticos. Então, o cara que quebra a regra parece ser o único honesto na sala. Tem um cinismo instaurado na sociedade. E não dá para ignorar a engrenagem oculta de tudo isso que o texto aponta. O personagem controverso é o ouro puro para o algoritmo das redes sociais. O algoritmo se alimenta de atrito. Fogo nos comentários, debate, polarização. Metade da base de usuários odeia o vilão, a outra metade defende com unhas e dentes. Isso gera engajamento orgânico infinito. Para a indústria, não importa se o cara é indefensável, desde que a galera não pare de tuitar sobre ele. O que revela muito sobre nós mesmos. A recusa em ver a responsabilidade nas atitudes desses personagens mostra uma perda de referencial ético importante. Levando tudo para o fechamento da nossa análise, o anti-herói complexo não deixa de ser um espelho distorcido nosso. Ele é a versão das nossas falhas levada ao extremo, só que num mundo sem trava moral. Aí metade da plateia aplaude a coragem e a outra metade fica chocada com o absurdo. Cabe a quem acompanha essas histórias decidir como reagir, sem esquecer as consequências reais. Qual anti-herói ou vilão mais marcou a galera que acompanha o canal? Ou será que tem algum que passou muito do ponto e virou pura propaganda de bandido? Manda aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de se inscrever no Sinestesia BR, deixa aquele like maroto e compartilha com aquele amigo que defende vilão com tese de doutorado.